Olá, me chamo Pedro, sou bolsista do Clube da Matemática da minha escola e hoje eu vou estar realizando a questão 13 da BMAP, nível 3. No inicial da questão diz o seguinte: na figura AEFD é um retângulo, ABCD é um quadrado cujo lado mede 1 centímetro e os segmentos BF e DE são perpendiculares. Qual é a medida em centímetros do segmento AE? A questão está nos dando umas informações interessantes. Primeiro, ela nos diz que AEFD é um retângulo, então, ou seja, essa figura como um todo seria um retângulo. Ele também está dizendo que ABCD, né, ABCD é um quadrado cujo lado mede 1 centímetro. Ou seja, se um lado, como os lados de um quadrado são iguais, a gente pode dizer que aqui é 1 centímetro, aqui é 1 centímetro, aqui é 1 centímetro e aqui é 1 centímetro, certo? E está falando que os segmentos B, F e D são perpendiculares, ou seja, eles formam ângulos de 90 graus, certo? 90 graus. Então, qual é a medida em centímetros do segmento AE? Ou seja, o exercício está querendo saber qual é o valor de A até E. Então, ou seja, qual é o valor disso aqui, ó, dessa reta aqui. Pois bem, então, a gente pode dizer, né, que tudo isso aqui é um valor que a gente desconhece, no caso, né? O único que a gente sabe que isso aqui, que AE é 1 mais algum valor, né? No caso, a gente sabe que daqui até aqui é 1, e a gente não sabe qual é o valor do B até o E. Então a gente sabe que o valor de AE é 1 mais algum valor desconhecido. Então quando a gente tem um valor desconhecido, a gente pode considerar isso como x, certo? Então a gente diz que AE é igual, né, a 1 mais x. Então esse é o valor de AE. Certo? Inclusive, eu acabei que a gente falar, mas eu coloquei a figura aqui para depois a gente estar usando ela de forma talvez um pouco melhor, mais didática, certo? Então, a gente tem que AE é 1 mais x. Agora a gente precisa saber qual é o valor de x, né? Porque não adianta a gente colocar aqui que é 1 mais x, mas não saber o valor de x, certo? Aqui, nesse exercício, como ele está falando que, assim, ele tá, com as informações que ele nos foi dado, a gente não consegue achar, assim, de cara, assim, a gente não tem a informação do qual é o valor de x. Então, a gente pode usar um conceito interessante que seria o conceito de semelhança de triângulos. Porque é o seguinte, aqui, se vocês podem reparar, nós temos um triângulo retângulo, certo? E aqui também nós temos um triângulo retângulo. Então a gente tem esse triângulo retângulo aqui, não sei se eu consegui fazer certinho, mas a gente tem esse triângulo retângulo aqui, certo? Que é formado aqui, né? Poderia dizer que é o triângulo A e B. E a gente tem esse triângulo aqui B e F, né? Que seria esse aqui. Olha que interessante. Então a gente tem aí dois triângulos retângulos. E com isso, a gente poderia usar um conceito de semelhança de triângulos, certo? Então, colocando as medidas aqui novamente, a gente sabe que aqui é 1, né? Como a gente tem inclusive aqui, né? Nessa figura, sabe que aqui é 1. A gente também sabe que aqui é 1. A gente sabe que aqui é x, certo? E também sabe que aqui é 1. Então, a gente tem as informações que a gente precisa agora. Porque é o seguinte, se você for pegar o menor cateto desse triângulo maior aqui, a gente pode dizer que o menor cateto seria esse aqui. Por quê? Porque aqui é a hipotenusa, certo? E aqui é o outro cateto. Então a gente tem esse cateto e esse outro cateto aqui. Se você for pegar em tamanho, assim, você vai ver claramente que esse cateto aqui é maior. Porque esse cateto é 1 mais x, sendo que esse cateto aqui é só 1. Então a gente sabe que esse é o menor cateto do triângulo. Então vamos colocar aqui essa informação. Então a gente vai colocar aqui. Opa. Então a gente vai colocar aqui 1, certo? Aqui. A gente sabe, se a gente agora pegar esse triângulo aqui, é o triângulo BEF, a gente vai ter o menor cateto é o x. Porque aqui, se você for ver,
se você tem, a gente sabe que aqui é hipotenusa, certo? E aqui a gente tem o x e o y, desculpa, e o 1. E a gente vê claramente que o 1 é maior que x. Ou seja, então a gente tem que o menor cateto do triângulo menor é x. Ou seja, a gente pode colocar aqui o x aqui embaixo, né? Lembrando o conceito de semelhança de triângulos. E a gente pode fazer uma igualdade, dizer que isso aqui é igual ao seguinte. Olha, se você for agora pegar então aqui o triângulo maior de novo, a gente vai ter que o maior cateto desse triângulo é 1 mais x, certo? É 1x, né? 1 mais x aqui. Então, a gente tem que o maior cateto é 1 mais x. E o maior cateto, né, do triângulo BEF é 1, certo? Então, a gente tem uma igualdade aqui, usando o conceito de semelhança de triângulos. Olha que legal. Então, vamos lá então. Aqui é simplesmente uma... A gente tem que agora, como é uma igualdade de frações, a gente multiplica cruzado, certo? Então a gente vai dizer, pode dizer então que 1 vezes 1, 1, que é igual, ou melhor, deixa eu colocar aqui na outra ordem. Aqui não é x vezes 1 é x. E aqui x, vai fazer uma distributiva, né? X vezes x vai dar x ao quadrado. E é igual a 1 vezes 1, que é 1. Então se você passar 1 para cá e reformular a conta, né, vai dar aqui x ao quadrado mais x menos 1 é igual a 0. Olha que interessante. Se você for lembrando os conceitos, né, da matemática, a gente vê claramente aqui uma equação do segundo grau. Olha que interessante. Então, basta a gente agora resolver essa equação do segundo grau. A gente vai resolver o valor de x e depois a gente vem aqui na fórmula a é igual a 1 mais x, a gente coloca o valor de x aqui e faz a substituição e realiza a conta, certo? Então, vamos lá então, realizar aqui a fórmula de Bhaskara, né? Primeiro a gente precisa achar o delta para a gente estar fazendo Bhaskara. Então, a gente tem que lembrar que delta, muito importante, ó, delta ele é igual a t ao quadrado mais 4 vezes a vezes c. Desculpa, menos 4 vezes a vezes c. Então a gente tem que fazer essa fórmula aqui agora. Eu não vou colocar ela por questões de espaço, mas tem que lembrar então que a forma de achar o delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então aqui no caso da minha fórmula, você tem que o b ele seria o 1. Então ficaria 1 ao quadrado, né? Então aqui menos 4, né? Vezes a, o meu a aqui seria 1, vezes o c, que é menos 1, certo? Então vai ficar que delta é igual a 1, que é 1 ao quadrado é 1, vezes menos 4 vezes 1, vai dar menos 4. Menos 4 vezes menos 1 vai dar mais 4. Então a gente tem que o delta é igual a 5. Agora para achar a Bhaskara, a gente vai usar a seguinte forma, que vai ser menos b mais ou menos raiz de delta é igual, dividido por 2 vezes a é igual ao resultado, certo? É igual ao que a gente está procurando, o valor de x. Então, eu vou... Então, vamos lá, então. Então, vamos colocar aqui. Então, fica menos b, né? Então, a gente tem... Lembrando que o b, ele é 1, certo? Então, vai ficar menos 1 mais ou menos raiz de delta, porque delta é 5. Lembrando que a gente não tem o valor exato da raiz de 5, né? Um quadrado perfeito. A gente deixa assim, em raiz mesmo, tá bom? Dividido por 2 vezes a. A gente sabe que a é 1, então vai ser 2 vezes 1, que vai ser 2. Então, a gente tem que agora resolver ela sendo mais e menos. Certo? Então, essa aqui é a conta. Então, eu vou passar para cá, para o questão do espaço, para a gente estar... Eu vou apagar essa conta aqui, para a gente ter mais espaço, certo? Bom, aqui. Então, a gente tem a conta menos 1 mais ou menos raiz de 5 sobre 2, certo? Então, vamos lá. Então, se a gente usar aqui agora por mais, então a gente vai dizer que vai ficar menos 1 mais
raiz de 5 sobre 2. E se a gente for usar aqui o menos, né, vai ficar menos 1 menos raiz de 5 sobre 2. Aí você pode me perguntar, qual então é o que a gente vai usar? Qual vai ser o valor de x que a gente vai estar usando? Porque são dois valores de x diferentes. Né? Então é o seguinte, a gente tem que lembrar que a gente está se tratando, né, de uma figura geométrica, né, de uma figura que tem medidas geométricas. A gente está em cima de uma figura plana, né, que em si é um retângulo, né? É um quadrado, né? Em caso nesse caso, né, ali no exercício ele está falando que é um retângulo, né, que é o AEFD é um retângulo, né? Então, estou dizendo que esse aqui é um retângulo. Ou seja, quando a gente trata de medidas de uma figura geométrica, né, a, a, gente, a gente tem que usar medidas positivas, ok? Porque assim, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, a gente não pode ter um lado que vai ser negativo. Por exemplo, aqui não podia ser menos 1, aqui não podia ser menos 5, menos 10. Aqui tem que ser um valor positivo, né? Tem que ser um valor positivo. Não pode ser um valor negativo aqui, 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 aqui. Tem que ser um valor positivo. Ou seja, se você for para pensar, se você fizer a conta aqui, daria um resultado negativo. Mas essa aqui daria um resultado positivo. Ou seja, a gente já pode aqui, ó, anular essa e a gente tem que o valor da equação, o valor de x é esse aqui. É menos 1 mais raiz de 5 sobre 2. Certo? Porque esse resultado aqui não convém, já que a gente está usando medidas, né? Então, vamos lá então. Eu vou apagar aqui, certo? Então a gente tem essa medida. Então a gente sabe que o valor de x é menos 1 mais raiz de 5 sobre 2. Então agora a gente vai trocar aqui na fórmula. Então, a gente vai dizer que AE é igual a 1 mais, no caso aqui eu posso, não, vou deixar assim mesmo, vai dar menos 1 mais raiz de 5 sobre 2, certo? Vou apagar isso aqui para liberar um pouco mais de espaço. Então, aqui a gente pode colocar aqui sobre 1, já que aqui é uma fração, a gente pode dizer que AE, então a gente pega o denominador comum, no caso seria 2 aqui, então a gente faz o que? 2 vezes 1 dá 2, sobre 2 dividido por 1 vai dar 2, e 2 vezes 1 vai dar 2, certo? Aqui, de 2 dividido por 2 vai dar 1, vezes menos 1 vai dar menos 1, e 2 dividido por 2 vai dar 1, vezes raiz de 5 vai dar mais raiz de 5, certo? Então, se a gente fizer aqui, então a gente pode dizer que AE é igual a, então aqui vai dar 2 menos 1, vai dar 1 mais raiz de 5 sobre 2. Então, aqui a gente acabou de achar o resultado dessa questão. Porque se você voltar aqui em cima, a gente tem a alternativa A, que é 1 mais raiz de 5 sobre 2, e como está aqui, é a alternativa correta, né? A alternativa que bateu com a nossa conta. Então, são essa é a questão, né? Então, é importante ressaltar a questão do uso da semelhança de triângulos e da fórmula de Bhaskara, né? Que é muito importante a gente lembrar e foi extremamente importante para a realização dessa questão, certo? Dessa questão do OBMAP, certo? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e vejo vocês na próxima. Até mais.